Seja bem-vindo ao canal Guerreiro Matemático. O assunto de hoje é sobre funções, certo? Meu nome é Mikael e hoje eu vim aqui falar sobre funções. Falar não, dar uma aulazinha sobre funções, certo? Antes disso, se inscreva-se no canal, compartilhe, marque seus amigos e vai me ajudar bastante. Clique no gostei e não se esqueça de se inscrever novamente, beleza? Vamos lá. Aula sobre funções, certo? Vamos lá. O que é uma função? O que é uma função? Função é nada mais com nada menos como uma relação variável, né? Porque realmente ela varia, né? Elas são variações, né? A função é simplesmente isso. E para a gente ter uma ideia sobre essas variações, sobre função, trouxe aqui uma tabela, certo? E esta tabela aqui é um pouco sobre o preço da gasolina, certo? O preço da gasolina está R$7, está muito caro, tá? Espero que nos próximos anos aí esse valor diminua bastante, porque tá caro, viu? Então vamos lá. Aqui eu tenho um litro que equivale hoje no Brasil a R$7, né? Em alguns estados. E eu tenho aqui essa tabelinha, os preços aqui. E um litro equivale a R$7. 2 litros equivale a R$14. Por que 2 litros equivale a R$14? Porque é só você multiplicar 7 por 2. Né? Então, R$5, 5 litros equivale a R$35 de gasolina. O que varia aqui é os litros, né? As quantidades de litros são os que variam. E o valor fixo é os R$7. Esses outros aqui, 14, 35, 45, são por conta das variações, por conta das quantidades de litros. Mas o valor fixo mesmo, que você vê no posto de gasolina, é R$7 um litro, certo? E o que vai variar aqui vai ser a quantidade de litros. E eu coloquei de propósito um x aqui, certo? Porque um x equivale a R$45. Quantos litros equivale a R$45? Isso já é função. Isso a gente já começa a falar sobre função. Função a gente já representa por um f, né, e um x, ou qualquer letra que você pode colocar aqui dentro, mas no caso aqui é um x, é igual a que é um valor fixo, vezes essa variável, né, que é o x. Entendeu? Neste caso aqui, o x equivale a R$45, seria o seguinte: f de x, que é a quantidade de litros que vai variar, é igual a 7, que é o valor fixo, vezes o x. Por quê? Porque o 7 é o valor fixo e o que vai variar aqui vai ser o x, a quantidade de litros que eu escolher. Eu quero colocar 10 litros de gasolina. Eu vou pegar esses 10 litros e vou multiplicar por 7, que vai dar o total de valor em reais. Então, um valor x multiplicado por 7, que dê R$45, a gente vai ter uma equação. Então, 7x é igual a R$45. A gente quer descobrir o valor de x. Eu boto só 45 aqui. Esse 7 passa dividindo. Então, x aqui fica só. E fica 45 divisível por 7. Então, 45 dividido por 7 é 6. Então, o valor de x é igual a 6. Então, a gente descobriu que 6 litros equivale a R$45. Veja que a gente já começou a falar sobre funções. A gente já começou a entender o conceito sobre funções. É simplesmente isso. Certo que você pode ter alguma dificuldade, porque pode ser a primeira vez que você esteja vendo, né? Mas a gente vai começar a falar aqui para você aprender. A gente vai começar a explicar bem, você vai começar a entender e você vai aprender. Vamos lá. Antes de falar de funções, a gente tem que falar de par ordenado. O que é um par ordenado, Mikael? Par ordenado é tipo assim. Deixa eu pegar um marcadorzinho aqui, a gente ir grifando, para a gente entender devagarzinho, certo? Vamos lá. Pronto. Adquiriremos a noção de par ordenado, né, como a gente tem aqui, como um conceito primitivo, né? Para cada elemento A, então vou grifar o Azinho aqui para você destacar, para você perceber. E cada elemento B, admitiremos a existência de um terceiro elemento. Como assim? Um elemento A, um elemento B.
O par ordenado é isso aqui, ó. É A, vírgula, B. É um conjunto. É um parzinho ali que está ali junto. Então A, a gente tem um B. Este A e este B, ele também pode ser caracterizado como X e Y. X e Y. Que você já vai entender por que a gente pode chamar, porque ele é X e Y. No caso aqui, A, vírgula B é igual a C, vírgula D, certo? Que é um terceiro elemento. No caso, seria um terceiro conjunto. Se somente se A for igual a C e B for igual a D. Não estou entendendo nada, você vai entender. Seguinte, olha. A gente já falando de par ordenado, né? Que são uma dupla, né? Está dizendo é um par, que é A e B, que também pode ser chamado de X e Y, ou qualquer letra que você quiser. Por quê? Porque a gente vai falar de plano cartesiano. Falando de plano cartesiano, a gente tem que saber sobre par ordenado, certo? O plano cartesiano, eu trouxe aqui um plano, né? Vocês veem, o plano cartesiano é isso aqui. Quem foi que criou esse plano cartesiano? Foi o filósofo matemático René Descartes, se eu não me engano. Foi ele aí que criou o plano cartesiano. E onde você tem um eixo vertical e um eixo horizontal. Então, a gente começa já a entender, né? Por quê? Que eu acho que com certeza você já tem uma noção aí sobre o plano cartesiano, ou vai ter agora. Um plano cartesiano, né? Ele tem essa reta aqui, como vocês podem ver. Vou pegar o laser aqui. Esta reta aqui, ó, que eu estou passando nesse meu mouse. Temos essa outra reta aqui, subindo aqui, certo? O que acontece? Esta reta aqui, ela tem um xzinho. E esta outra reta aqui, ela tem um y. Certo? Por quê? Porque o eixo, aí a gente chama de eixo x, que é o eixo das abscissas. Não vai muito na letra não, mas é isso. Importa o conhecimento. E tem um eixo y, né, que é o eixo das ordenadas. Então pode vir lá na questão. No eixo das abscissas tem um ponto 2. Então você sabe que esse ponto 2 vai estar no eixo das abscissas, né? Que é aqui onde eu estou marcando. No eixo das ordenadas tem um menos 3. Então você sabe que é no y, você sabe que é o menos 3. Aí você vai no ponto. E aqui eu formo um ponto. E este ponto, que eu vou chamar de N, ele é cujo 2 e menos 3. Por que 2 e menos 3? Lembra lá do par ordenado? Que é x e y. Então, o x tem sempre que ficar na frente do y. É regrinha simples aí. Então, o 2 está no eixo do x e o menos 3 está no eixo y, certo? Então, a gente tem um ponto aqui que é chamado de par ordenado. Lembrou aí? E agora, deixa eu só apagar aqui para não ter uma explicação aqui. Eu vou explicar um negócio aqui para vocês. Que sobre outro ponto importante que é bom a gente falar sobre os quadrantes. O que são quadrantes? A gente numera quadrantes, apenas veja: primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. O que é isso? Quadrante nada mais que nada menos para você saber localizar onde está aqueles determinados pontos. Por quê? Porque só a partir do quadrante, só você tendo conhecimento do quadrante, você sabe quais sinais pertencem àquele ponto, certo? Então, o primeiro quadrante, você vê, eu pego um plano cartesiano, como vocês podem ver, um plano cartesiano aqui, e você vai fazer a volta. No caso, vai ser assim, ó. Você faz uma volta. Olha aqui, ó. Então você vai fazer essa volta aqui, ó. Começa daqui, termina aqui e volta aqui. Nunca é ao contrário. Sempre começa daqui, vem, segundo, terceiro, quarto, sobe novamente. Certo? Ficou um risco meio adoidado, mas que deu para entender. Então, anota no caderninho aí no lado. Eu vou colocar aqui no cantinho. Anota aí no caderninho, ó. O primeiro quadrante
o par ordenado dele, né, que é o x e o y, todos são positivos. O x é positivo e o y é positivo, né? Guarda aí. O segundo quadrante, o eixo x ele é negativo e o eixo y ele é positivo. Não estou entendendo. Vamos lá. O eixo x. Veja que o eixo x, que é este lado aqui, todos são negativos, que está no segundo quadrante. E o eixo y, todos aqui estão positivos. Perceba? No primeiro quadrante, todos estão positivos, tá vendo? A gente no primeiro quadrante, a gente só quer esse aqui, ó. Certo? Tudo que está aqui é do primeiro quadrante. Então todos eles estão positivos. No segundo quadrante, o x está negativo e o y está positivo. A gente quer isso aqui, ó. Tudo que está aqui, ó. Beleza? Então, só você decorando não, percebendo esses bisuzinhos aqui, você já vai ter uma, ó, vai estar na frente de muitos aí pela frente, porque tem muita gente que não liga para isso, né? Que às vezes isso aqui cobre em questão, às vezes ele não quer saber do valor, qual ponto, ele quer saber o sinal, né? No terceiro quadrante, todos estão negativos, tanto o x como o y estão negativos, como você pode ver aqui, ó, estão todos negativos, o x e o y estão negativos, e o quarto quadrante está positivo e negativo. Só isso, Mica, só isso. Quero que vocês guardem só isso. Coloca esse hashtag sinal do guerreiro. Não vai dar para internar aqui, mas guerreiro, pronto. Sinal do guerreiro, faltou ele, né? Guerreiro. Pronto. Sinal do guerreiro. Leve isso aqui para a prova também. Anota, bota no post-it, tudo na parede aí, fica na sua casa lendo todos os dias, né? Isso aqui é bizu. Falamos aqui de primeiro quadrante, a gente já sabe o que é eixo das abscissas, eixo das ordenadas, sabe os sinais delas de todos os quadrantes. Agora eu quero saber sobre o ponto. Eu quero números. Eu sempre fui assim, eu sempre fui um aluno que eu nunca ficava ali, nunca aprendia direito assim na parte de utilizando letras. Eu sempre gostava de usar números, exemplos. Então vamos dar um exemplozinho aqui. Vamos ter exemplos aqui. Marque o ponto P. Ponto P, onde tem vai chutar 2, 1. E o ponto A, 3 menos 2. E o ponto C, 1 e 1. E o ponto K. K eu colocou muito ponto, mas é esse mesmo, o ponto K, onde tem um 0 e 1. Vixe, menos 1. Afinal, vou dificultar um pouquinho. Vamos lá, olha. Vamos começar pelo P. O P, nada mais nada menos. A gente vem aqui. Mas antes de eu colocar aqui no gráfico, né, eu quero perguntar. O P, ele pertence a qual quadrante? Certo? Tá vendo? O P pertence a qual quadrante? Isso aqui é questão de prova. Às vezes eles dão uns pontos, né? Aí você tem que colocar lá no plano cartesiano para saber. Não precisa disso. Só de decorar ali o hashtag sinal guerreiro que você vai se dar bem. O P pertence a qual quadrante? De fato, ele pertence ao primeiro quadrante, porque todos os números, tanto o x como o y, estão positivos. O C, o A, não, pertence a qual quadrante? Veja que eu tenho positivo e um y negativo. Qual é o quadrante que tem o x positivo e o y negativo? O quarto. Então a gente já sabe que o quarto quadrante, o A pertence ao quarto quadrante, certo? Vou colocar esses pontos aqui no plano cartesiano para você ter uma ideia de como funciona. Vamos lá. Temos aqui o x, né? Vou pegar aqui, vou mudar de caneta aqui, vou mudar de cor aqui. Não tá pegando para aqui para a gente saber o que é o x e que é o y. Vale para todos os pontos, todos os pares ordenados aí. Pegar a minha. Vai. Então vendo aqui no y, no x, né? O x positivo, então aqui tem 2 e eu vou no 1, né, do y. Então veja aqui que eu tenho um ponto, que é o ponto P. Vou no ponto A, 3 menos 2, então que é o x é positivo, o y negativo, está no quarto quadrante, então já vou no quarto quadrante, só vou colocar lá o ponto 3, que é o x, e o menos 2, que é o y. Então vem aqui, marco
Faço essa setinha aqui torta e coloco o ponto A. E o ponto C, cara? O ponto C, 1 positivo e Y positivo. Então ele pertence ao primeiro quadrante. Mas, Miguel, o ponto P já está no 1. Não tem nada a ver. Coloque. Vou mudar de cor aqui para agora, porque ela tá tudo mesma reta, né? E pode confundir. Ponto X, 1. Ponto Y, 1 também. Então, tenho aqui um ponto C. Agora acho que a parte do bizu. Quando X é 0 ou quando Y é 0, o que acontece? Tem um 0 aqui? Tem. O 0 é aqui, ó. Que é chamado de ponto de origem, né? Que é representado por um 0 ou um 1, sei lá, bota aí. Aí quando você coloca assim, ó, origem, certo? Origem. Mas nesse ponto aqui, você não vai marcar e vai fazer uma circunfletinha. Quando for 0, você só vai naquele que tiver um número. Um número? Seguinte, olha. O X aqui é 0. Então eu não vou no eixo 0. E o Y é menos 1. Então, isso aqui é menos 1. Então, eu não preciso fazer essa retinha aqui, ó, para caracterizar que o X é 0. Não. Você basta colocar o ponto no menos 1. Já vai estar caracterizando que ele ou X é 0 ou Y é 0. Então você pode colocar ele isoladamente, certo? Entenderam sobre par ordenado, sobre enfim, plano cartesiano, tiveram uma noçãozinha. Agora a gente vai falar sobre diagramas, a gente já entrar no ponto ali de função. O que é diagramas? Diagramas é nada mais como nada menos como um conjunto. Assistiu a aula de conjunto? Não assisti, fui lá assistir para você entender, certo? Você está aqui é porque você tem que assistir a aula de conjuntos, meu parceiro. Então, diagramas é representado por esses círculos, semicírculos aqui, tipo um eclipse, onde tem um ponto A e eu tenho um ponto B, certo? Tem um ponto A e tem um ponto B. E dentro dessas figuras eu tenho elementos, né? Como você pode ver aqui, eu tenho elementos aqui, ó. Que moto chato. Mas, aí eu tenho aqui no 4 elementos, eu coloco 4 elementos. Certo? Isso aqui é tudo ilustrativo, então estou utilizando números. Aí esses diagramas deles vão partir flechas, né? Como aqui no A, parte para B, como do A, parte para B também, como daqui, parte para B. Então veja que aqui eu estou partindo flechas, né? Então isso já é uma noçãozinha aí sobre diagramas. O que vai acontecer? Esse diagrama aqui, o A, ele é caracterizado como D, que é o domínio. E este B, caracterizado como C e D, que é o contradomínio. E isto aqui que está marcado com as flechinhas, caracterizado como imagem, que é representado por esse símbolo. Vou falar agora cada uma delas. Domínio. O que é um domínio? Domínio, chamamos de domínio o conjunto D dos elementos X pertencentes a A. Deixa eu acompanhar aqui com vocês. Chamamos de domínio D, né, conjunto D, elementos onde X pertence a A, para as quais existe Y pertencente a B. Tal que X e Y, que é o nosso par ordenado, né, lá no plano cartesiano, pertence a F. Pertence a F. Como pela definição de função, todo elemento de A tem essa propriedade. E temos aqui domínio com conjunto de partido. Então eu vou fazer aqui. A gente viu lá, nosso conjunto aqui, ó. Conjunto A parte para o conjunto B. Sempre assim. Conjunto A sempre vai... Não, tipo assim, não decorem que o conjunto A sempre vai partir para o B. Às vezes pode ser invertido, o B pode partir para o A. Agora o conjunto que está no lado esquerdo, né, está nesse lado aqui, ou que está dizendo uma flecha fazendo assim, ó,
vetorzinho fazendo essa direção, é porque está saindo de A para B. Então, é o conjunto de partida, né? A gente chama de conjunto de partida aqui, ó. Domínio como conjunto de partida. Isso aqui é o domínio, isso aqui é o contradomínio. Conjunto de partida. E o contradomínio, vou fazer outro exemplo aqui, que é o conjunto A, que é o conjunto do domínio, que é o conjunto de partida. E o nosso principal aqui que a gente vai falar agora, que é o conjunto B, é o conjunto é o contradomínio, é o conjunto de chegada. Certo? Entenderam? Então daqui eu vou partir para cá. E quem vai receber isso aí vai ser o B. Então, nosso conjunto de partida é o A, e nosso conjunto de chegada é o B. Eu vou utilizar números para vocês entenderem. Certo? Vou utilizar números. Vou pegar uma canetinha aqui, mudar a cor da caneta. Vamos lá. Olha. Seguinte. Tem um conjunto A. E tem um conjunto B. E deste conjunto A, eu tenho 3 pontinhos aqui. Seguinte. Aí tem uma função. Aí a função vai fazer lá como a função dos litros. Dos litros. O 1 equivale a 7 litros. Entendeu? O 2 equivale a 14 litros. E o 5 equivale a 35 litros. Que caso lá de função. Certo? Tem a função x a x. E essa função eu vou colocar a variável que é o 1, que é o nosso conjunto de partida. E o nosso conjunto de chegada vai ser o B. Então tem a função lá, f de 1, o valor 7, que é o nosso valor fixo, vai variar com 1. 7 vezes 1 é igual a 7. Então, do 1, vou partir para 7. Certo? Do 1 eu vou partir para 7. Do 2 eu parto para o 14. Do 5 eu parto para o 35. Perceberam? Agora, então agora a gente já falou, agora tem um ponto importante, que é a parte do imagem, conjunto imagem. O que é um conjunto imagem? O conjunto imagem é o subconjunto do contradomínio. O que é subconjunto? Subconjunto é o que está pertencendo ali ao B. Suponha que eu tenho outro exemplo aqui, conjunto A. Eu tenho um exemplo aqui do conjunto B. Não, vou fazer aqui mesmo, no mesmo conjunto aqui. Suponha que eu tenho um valor... Tem um 7. E aqui eu tenho um valor 93. Pronto, 93, um número bem alto. Veja que eu não... Se eu me pegar o 7, f de 7 vezes 7 vai ser igual a 49. E não corrigir isso com 93. Então não parta a flecha para ele, porque não é. Aí você pergunta, eu quero o conjunto imagem. O conjunto imagem são todos aqueles que pertencem a A, que também pertencem a B. No caso seria só 7, 14 e 35, que somente as flechas estão ligando para eles. Como o 7 não está ligando 93, o 93 não pode ser caracterizado por chamado de conjunto de imagem, e não pertence ao nosso conjunto. Então, tiver uma questãozinha lá que pergunta, me dê o conjunto imagem dos diagramas, você vai colocar assim, o I e um M é igual a 7, puxei isso, né? A 7, 14 e 35. Que é o que pertence a B e que também pertence a A. É o subconjunto de B, do contradomínio. Este é o conjunto imagem, certo? Então, tiveram a noçãozinha? Tivemos. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu voltar aqui. Tem outra coisa importante que eu queria falar aqui.
que eu não falei. Umas propriedades. Vou mudar até de caneta aqui para falar sobre essas propriedades. Vou riscar aqui, dividir. P1, que é a propriedade 1. Quando eu tenho um conjunto A, que é o contradomínio, que é o domínio, e eu tenho um contradomínio, só tem uns elementos aqui dentro, né? Os elementos aqui, o que acontece? Não é caracterizado como função, para abreviar que não é função, quando não parte flecha de A para B. Como assim? Estou partindo aqui, mas não partindo deste ponto para cá. No caso, isso aqui não seria a função, porque não está partindo, certo? Tem que estar todos partindo de A. Ou melhor, estou falando só de A. Tem que estar todos partindo do conteúdo do domínio, certo? Isso é uma propriedadezinha. Não é caracterizado como função, porque ainda tem um A, ainda tem um pontinho aqui do domínio, certo? Então não é caracterizado como função. Só seria função se estivesse partindo todos. Como não está partindo, não é função. Outra propriedadezinha, que é o P2, é o caso quando do domínio está partindo em duas flechas para o contradomínio. CD, CD. Como assim? Estou aqui, eu parto aqui, e daqui, ó, tá partindo duas flechas. Só de um ponto. Só de um ponto está partindo do domínio, está partindo duas flechas. O contradomínio pode receber as duas flechas? Pode, mas o domínio não pode partir duas flechas. Então isso aqui é caracterizado como não é função. Então só é função quando todos do ponto domínio estão partindo para o B, para o contradomínio, ou quando somente uma flecha parte para o contradomínio. Então aqui seria função. Nesse caso aqui não são funções. Então isso aqui é muito importante, é bem legal vocês grifarem, né? Colocar aí como observação, porque isso aqui é muitas vezes pegadinha de prova, certo? Enfim, façam muitos exercícios, certo? Façam muitos exercícios. Isso é fundamental para vocês aprimorar o conhecimento de vocês, certo? Assista a próxima aula sobre tipos de função, que eu vou disponibilizar, já está disponibilizado no canal, certo? Sobre tipos de funções. Eu fiz bem curtinho aqui para não ser uma aula tão longa, tão cansativa, certo? Se inscreva no canal, compartilhe, clique se eu gostei, deixe os feedbacks aí para melhorias e o assunto que você quer que eu grave a aula. E lembrando, eu vou trazer listas de exercícios, certo? Gravados e respondidos aqui no canal. É só ficar ligadinho aí. Até a próxima aula, guerrilheiros. Valeu!